Nos últimos dias, alguns animais viraram destaque nas notícias. Então a gente pensou em trazer um vídeo falando sobre eles, animais que podem ou não estar dentro de casa, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre o que o mundo jurídico estabelece sobre os bichinhos. Então essa vai ser a protagonista do vídeo de hoje. Não, na verdade vão ter duas protagonistas. Hoje a gente vai falar sobre a relação dos animais com os direitos e quais são as interpretações e entendimentos das leis e dos casos práticos sobre isso. Vem comigo entender melhor questões sobre maus tratos, sobre a eutanásia envolvendo humanos e animais, sobre a possibilidade ou não de guarda compartilhada de pets, falar do desenvolvimento legislativo, de animais processando empresas, crimes contra os bichinhos e como fazer denúncia nesse sentido. Tudo isso aqui no Direito Direto pra você. Esse ramo do direito é muito novo, e apesar de o meio ambiente ser protegido por algumas legislações antigas, falando sobre a fauna e a flora, o direito especificamente sobre os animais está se desenvolvendo mais agora, e por isso tem muitas discussões e entendimentos que não são unânimes. Sobre essa parte do mundo jurídico, existem os advogados animalistas, que têm como objetivo proteger os animais não humanos, até mesmo porque, todos nós somos animais. Mas a questão é, os animais têm direitos? Os animais são sujeitos de direitos? A Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, fala sobre o meio ambiente e que é dever do poder público proteger a fauna e a flora, sendo proibidas práticas que submetam os animais à crueldade. Mas isso vai gerar muita discussão sobre o que é crueldade ou não. E dependendo da corrente que você adotar, se algum sofrimento dos animais são necessários e toleráveis para o desenvolvimento da vida humana, como por exemplo para a indústria de medicamentos, ou até mesmo se existe alguma forma de praticar agropecuária de forma que não seja cruel para os animais. Existe também a Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que no seu artigo 32 estabelece como crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A partir desse dispositivo, existem interpretações de que se os animais devem ser protegidos dos maus tratos, eles têm dignidade, diferentemente de um objeto, que se fosse maltratado, o direito resguardado seria do proprietário do bem, e não do bem em si. Como nesse caso existe o entendimento de que o direito de não ser maltratado seria do animal, ele teria dignidade e seria um sujeito de direitos. É interessante pontuar que maus tratos não se trata só de violência física, mas também sobre deixar um animal sem mantimentos, como comida e água, sem cuidados, num lugar insalubre, ou deixar eles presos sem mobilidade. Mas por que eu estou falando sobre comparar eles a objetos? Porque na realidade o Código Civil considera os animais como semoventes, como os bens móveis que são suscetíveis de movimentos próprios, e por essa razão eles são equiparados a objetos. E qual é a aplicação prática disso? No caso de um divórcio, teoricamente, um pet seria considerado um bem, e seria feita a partilha entre os cônjuges, as partes do casamento, da mesma forma que de um carro, de um apartamento, um item de mobília ou um eletrodoméstico. Mas o que acontece na realidade? Muitas famílias se consideram como uma família multiespécie, por ter uma relação de respeito e afeto com o animal. E o direito de família é muito abrangente e admite muitos tipos de família, inclusive essa. O que faz com que seja possível aplicar uma analogia do Instituto de Guarda para os animais. Então, já aconteceram divórcios em que o pet não foi considerado como um bem, mas como parte da família, e foi estabelecida a guarda compartilhada. Sobre a questão animal, tanto a União quanto os estados e municípios podem legislar sobre o tema. Por isso, a Paraíba já chegou a fazer um código sobre o direito e bem-estar dos animais. Foi feito um pedido de suspensão desse código, mas só a elaboração dele já demonstra um avanço no direito dos animais. Agora, uma questão muito interessante é sobre a eutanásia. A eutanásia não é permitida com relação ao ser humano no Brasil. E se uma pessoa praticar esse ato com relação a outra, é inclusive um crime, do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Mas com relação aos animais, é permitido, de acordo com a Resolução 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse ponto é muito delicado, porque existem argumentos nos dois sentidos. Por um lado, de que os animais devem ter seus direitos equiparados aos dos seres humanos, nesse sentido. E por outro, de que o correto seria que os seres humanos tivessem o direito de praticar a eutanásia também. Fica a reflexão. Uma curiosidade. Você sabia que existe uma ação popular animal? Segundo o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para interpor essa ação, por meio da interpretação de que a proteção do meio ambiente seria um termo amplo que incluiria os animais. Nos últimos anos, alguns projetos de lei foram criados no Brasil em prol dos animais. Alguns deles foram alterados, outros arquivados,
Mas é interessante saber como está o andamento da discussão legislativa nesse sentido. Como, por exemplo, para alterar o Código Civil ou a Lei dos Crimes Ambientais, para que os animais passem a possuir uma natureza jurídica sui generis, ou seja, para que não sejam nem considerados coisas, nem pessoas. A gente pode falar também sobre o reconhecimento da senciência dos animais, que seria a capacidade de sentir. Teve a tentativa de um Código de Proteção de Defesa do Bem-Estar dos Animais, além de iniciativas para aumentar a pena de maus tratos. Fora da esfera puramente jurídica, existem estudos que indicam que pessoas violentas com animais serão violentas com pessoas também, principalmente pessoas vulneráveis. O que você acha disso? Com relação às leis estaduais, no Amazonas foi instituída uma lei para proibição de testes em animais para cosméticos. E apesar de ter sido contestada, esse ano ela foi declarada constitucional. O projeto de lei mais avançado é o 6.054 de 2019, que quer adotar uma natureza jurídica sui generis, tratando os animais como sujeito de direitos despersonificados, mas não sendo equiparados às coisas. A questão é que esse projeto exclui os animais da agropecuária e os envolvidos em manifestações culturais. Então é muito complicado considerar que alguns animais seriam sencientes e outros seriam tratados como objetos. Existe até mesmo a discussão sobre um animal, como sujeito de direitos, poder ser parte em ações judiciais. Diferente do que costuma acontecer, em que o dono ou uma ONG entra com uma ação representando o animal, já aconteceu a interposição de ações em nome dos próprios animais. Ou seja, é o próprio animal que vai estar processando ou sendo processado. Obviamente vai ter relação com o advogado, mas a parte não vai ser uma pessoa representando um animal, vai ser o próprio animal. Mas então, concluindo, como podem ser feitas denúncias sobre crimes contra os animais? Primeiro, no estado de São Paulo existe a DEPA, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, e além de online, a denúncia pode ser feita anônima. Segundo, existe a Polícia Militar Ambiental de cada município, então você pode procurar na internet o da sua cidade para fazer a denúncia. Terceiro, também pode ser feita com um boletim de ocorrência comum na delegacia, como com relação a qualquer outro crime. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo e compartilha com mais gente que também tem bichinho ou gostaria de saber dessas informações. Deixe aqui também a sua opinião sobre todos esses assuntos, com relação à eutanásia de humanos e animais, sobre teste de animais para medicamentos, sobre animais poderem entrar com ação no judiciário. Bom, esse foi mais um vídeo do Direito Direto pra você!